Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui para fazer a correção das nossas atividades de fixação. O estudo foi feito, você assistiu às aulas, desenvolveu as atividades e agora vamos lá fazer essa correção? Vem comigo! Então, nós vamos fazer a correção do módulo 2 da unidade 1, a aula 1. Muito importante que vocês mantenham aí o material de vocês à mão para fazer as correções, tá certo? Vai anotando aí, observando os seus possíveis erros. Então, vamos começar com a primeira questão. Veja o infográfico e depois responda. Título do infográfico: Fake news reduzem credibilidade das mídias sociais. Subtítulo: Como foi afetada sua confiança no noticiário político e eleitoral desses meios? Em porcentagem, né? Então, o cinza mais escuro é confio mais. O cinza mais claro, tenho a mesma confiança. E o preto aí, confio menos. Então, o que acontece? Quais foram, tá? Onde que está o confio menos aqui? Vamos observar juntos. O confio menos está nos aplicativos de mensagem, 57%, né? Diferente assim de outros meios, por exemplo, o telejornalismo ficou só com 21%. As mídias sociais, que foram as campeãs aí, 58%, não é isso? Então, agora vamos lá para ver o que a pergunta vai trazer para a gente. A partir da leitura do infográfico, é incorreto afirmar. Então, eu quero a opção errada. Muita atenção, porque se você não lê bem o comando da questão, você pode se enrolar na resposta. Nenhuma das respostas anteriores, bom, a gente não pode afirmar isso porque nós não lemos as respostas ainda. Letra B, a confiança nas mídias sociais foi mais afetada que a dos telejornais? Será que é isso? Olha só, o que foi mais afetada? Então, eu tenho que olhar o confio menos. E aí, você compara aqui dos telejornais com as mídias sociais. E aí, o que você entendeu? Olha só, você confirma esse número com esse número aqui, né? Então, você tem que sempre voltar no texto lá, que é o suporte da questão. O aumento de confiança em relação às redes sociais se encontra acima da média dos veículos de comunicação. O aumento de confiança, então eu preciso ver o confio mais. O aumento de confiança em relação às redes sociais. Então, nós vamos ver aqui. As redes sociais, qual foi o aumento? De 10%. E a média geral é o quê? 18%. Então, os aplicativos de mensagem foram considerados mais confiáveis do que os de mídias sociais? Então, a gente volta lá. Aplicativos de mensagem e as mídias sociais. Então, nós comparamos esses dois aqui. Então, a gente tem que saber aí o confio mais, né? E a maior parte dos espectadores de telejornais não teve sua confiança abalada. Então, qual é a opção incorreta? Foi o aumento de confiança em relação às redes sociais, né? Que está acima da média dos veículos de comunicação. Olha lá. Das redes sociais, a gente tem aqui, ó, esse 10, ele não está maior que o 18. Então, o erro é justamente esse, né? Então, aqui está a alternativa incorreta, letra C. Certinho? Agora, vamos para a questão número 2. Questão número 2, a gente vai ler o texto e observar. Muito importante que vocês leiam com atenção o texto, que é o suporte. Pode ser um infográfico, uma tirinha, uma charge. Muita atenção nessa leitura e atenção no comando da questão, que é a pergunta mesmo. Porque, às vezes, o comando ele vai fazer toda a diferença, às vezes não, sempre, fazer toda a diferença que vai ajudar você a encontrar a resposta facilmente ou vai te deixar super confuso se você não fizer uma boa leitura. Tá combinado? Então, vamos ler esse texto aqui sobre o filme Touro Indomável. Vem comigo.
Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de LaMotta, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam à perfeição, olha só, de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa, aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Então esse texto foi publicado aí na revista Veja. Ao escolher esse gênero textual, qual é esse gênero textual, pessoal? O autor do texto objetivou, qual foi a intenção dele? Quando nós falamos de um filme, né, nós trazemos um filme, nós falamos do seu diretor, nós falamos de personagem, nós falamos da história, nós estamos fazendo uma resenha crítica. Então, o que o autor de uma resenha crítica tem como intenção? Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários? Não, gente, não tem narrativa aqui. Narrativa é quando eu tenho personagens, eu tenho uma história. Ele não está criando uma história, ele está falando de uma história, né, do cinema. Então, não pode ser essa. Construir uma apreciação irônica, você acha que ele foi irônico quando ele falou do filme? Ou você acha que ele foi sincero? Será que a letra C, apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente? Se posicionar criticamente pode ser com crítica positiva ou negativa, depende do que a gente vê, né? E quando fala que apresentar um painel, seria o quê? Informações sobre essa obra. Letra D, evidenciar, ou seja, deixar claro argumentos contrários ao filme de Scorsese. Será que ele mostra isso, argumentos contrários? Acho que ele faz o oposto disso, né? Ou afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade, né? Não, também não é isso, pelo contrário, o filme ultrapassa, ele fica melhor, né, por transcender. Então a alternativa certa é a letra C. Esse tipo de texto, resenha, pode ser sobre um filme, pode ser sobre um livro, sobre uma série, sobre uma exposição de quadros, por exemplo. O escritor, ele se posiciona criticamente, ele deixa claro se ele gostou ou se ele não gostou. E ele tenta influenciar a gente, assim, mostrando os argumentos. Olha, por que que o filme é bom, por que que não é bom? Por que que a série é interessante ou por que que não é? Então, quando a gente fala de crítica, muitas vezes a gente está falando de crítica positiva também, tá certo? Então não é só negativa, não. Vamos para terceira questão. Vem comigo. Assinale a alternativa que associa respectivamente as características e função social aos gêneros mencionados abaixo. Então tá, nós vamos ver as características e depois a função desses textos, né? Pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Ah, tá bom. Uma historinha em que os animais é que são os protagonistas. Por exemplo, a raposa, né, o coelhinho, o leão, apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude dos animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. É aquele tipo de texto que traz lá no final uma moral da história. Você conhece, você sabe qual é, né? Como que chama esse tipo de texto? A gente costuma ler muito para criança, mas não é só para criança, não. É a fábula. Texto 2. Texto com linguagem verbal e não verbal, então vai ter provavelmente imagem também, da ordem do descrever ou prescrever,
com o uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos. Então, é um tipo de texto que vai ter imagem também, é voltado para um público-alvo específico e vai fazer a gente querer alguma coisa, desejar alguma coisa. Predomínio da sugestão sobre a informação. Ah, já sei, publicidade, né? Os textos publicitários, as propagandas, elas fazem isso, fazem a gente querer, né? Tomar o milkshake, comprar o tênis, entendeu, né? 3. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Então, tem narração, mas não tem necessariamente um conflito e é baseado em experiências vividas em determinadas situações aí, né? Que é o quê? É parecido com conto, por exemplo, mas tem outro nome, é a crônica. Então, nós temos, escolha uma opção. Então, você sabe que nós começamos com a fábula, depois nós tivemos o quê? O anúncio publicitário, e o outro, crônica, também pode ser como um retrato autobiográfico. Então, eu posso falar das minhas experiências, né, de forma ficcional ou não. Então, é a alternativa E. Fábula, anúncio publicitário, relato autobiográfico ou crônica também se encaixa, tá certo? Questão 4. Questão 4, nós vamos ter que ler o texto com atenção, novamente observando, tá? O que pode favorecer depois a nossa questão. A outra noite. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento, sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo de lua cheia. E que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima enluaradas, colchões de sonhos, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei, sim, acima da nossa noite preta e enlameada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. E aí, né, o taxista lá, o motorista falou, mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor. Tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Então, aí o texto do Rubem Braga. Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que o seu gênero predominante é o quê? Prosa. Gente, a escrita em prosa é só aquela escrita feita em forma de parágrafos. Então, ele não se traduz como um gênero, tá bom? A poesia já é o oposto, né? A poesia é em versos, assim. Então, não pode ser. Será que é uma crônica? A crônica fala de experiências, né? Situações pessoais. O conto, ele tem um conflito. E esse conflito é resolvido no final, positivamente ou negativamente. E o diário, você sabe, tem data, né? E tem o relato do que aconteceu. Então, diante do que a gente sabe, do que a gente entende dos gêneros, é crônica. Então, é uma narração o quê? De experiências, acontecimentos pessoais que aconteceram com o autor e ele traz esse conhecimento para a gente, de cenas, situações do seu dia a dia, do seu cotidiano. Beleza?
Então, vamos lá para a nossa próxima questão e última, questão número 5. Vem comigo. Olha só. Leia o texto, depois responda. Um texto que caiu no Enem em 2010. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, o nome do pai dele, né? E Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. O que é autodidata? Pessoa que aprende coisas sozinha, né? Então, esse texto, gente, ele está fazendo o quê? Ele está contando sobre o Machado de Assis para a gente, trazendo várias informações de profissões, do seu nascimento, né? Da família dele, da sua formação. E aí? Escolha uma opção. O texto faz o quê? Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade? Não. Ele não fala de membros da sociedade. Ele fala de uma pessoa específica, que é quem? O Machado de Assis. Letra B. Apresentação da vida de uma personalidade, ou seja, uma pessoa bastante conhecida, organizada, sobretudo, pela ordem tipológica da narração, vai contando pra gente quem é, o que aconteceu, como foi, com o estilo marcado pela linguagem objetiva. É aquela linguagem assim que apresenta os fatos de modo bem informativo. Será que é isso? Opa! Letra C. Fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Gente, ficcionais são fatos o quê? Inventados. Ali não, ali foi falado sobre a vida dele de verdade, né? Então, você sabe que não pode ser. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa. Na estrutura argumentativa, eu deixo claro o meu ponto de vista, tá? Tem um ponto de vista aqui? Não, não tem lá no texto, né? É bem objetivo, bem direto. Ou letra E, questões controversas. O que são controversas? Polêmicas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento dos seus feitos públicos. Não está falando sobre a intimidade familiar dele, dando mais destaque para isso ao invés, né, do que ele fez pelo país ou por ele mesmo, em forma de profissão ou representação. Então, qual que é a alternativa correta? É a letra B, né, que é um texto que é uma biografia, está apresentando, né, a vida dele. É um tipo de texto narrativo, né? E tem uma linguagem objetiva, ou seja, informativa, correto? Então, pronto, nós fechamos aqui as nossas 5 questões. E aí, acertaram? Tenho certeza que sim, é só ler com atenção. A gente vai marcando ali nas questões aquelas palavras que a gente vê e fala, nossa, não tem nada a ver com isso. E a gente vai eliminando, no final a gente escolhe a alternativa correta, não é verdade? Então é isso, pessoal, ó. Um abraço para vocês e a gente se vê aí nas próximas, tá certo? Valeu!